Olá, alunos! Hoje vamos iniciar a aula com uma frase, tá? O silêncio que ecoa até hoje. Imagine viver em um país onde a simples opinião política pode levar ao desaparecimento, onde seus amigos, vizinhos ou até mesmo familiares podem ser levados pela noite, sem deixar rastros. Um país onde o medo se esconde em cada esquina e a liberdade que um dia parecia garantida foi apagada com o som das botas militares. Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios da história da América Latina, as ditaduras militares no Chile e na Argentina. Esses regimes não foram apenas mudanças de governo, foram máquinas brutais de repressão, responsáveis por torturas, assassinatos e desaparecimentos. Milhares de pessoas comuns, professores, estudantes, trabalhadores, simplesmente sumiram, vítimas de um sistema que via em qualquer oposição como inimigo. Mas por que isso aconteceu? Como essas ditaduras chegaram ao poder? E quais foram as consequências devastadoras para essas sociedades, né? O mais importante ainda é que podemos aprender desse tempo de horror para garantir que nunca mais permitamos que algo assim aconteça. Então, pessoal, continuando aí falando a respeito de ditaduras, como nas aulas anteriores, falamos aqui do nosso país, né, a ditadura cívico-militar, que aconteceu aqui no Brasil, né, de 1964 a 1985, que perdurou aí durante 21 anos. E dentro desse contexto América Latina, outros países também sofriam com a mesma política, né, implantada aí em toda a América do Sul. Então vamos falar um pouquinho então das ditaduras da Argentina e também da chilena, né? E falar um pouco do panorama histórico. Então hoje nós continuaremos explorando as ditaduras militares, mas hoje no Chile e na Argentina. Regimes marcados também por brutal repressão, violações aos direitos humanos e os impactos, né, da década aí da opressão. Então, nas décadas de 1970 a 1980, essas ditaduras, essas ditaduras militares, né, no Chile e na Argentina, marcaram aí profundamente a história da América Latina. E esses regimes, eles caracterizavam por brutal repressão, violações sistemáticas dos direitos humanos e um forte impacto esse impacto que existia, que era um impacto social e também econômico. Então, gente, vamos aí explorar mais um pouco, né, a respeito dessas ditaduras que se instalaram e também influenciaram a vida das pessoas nesses países, né? Então, inicialmente falando do Chile, né, o golpe de 11 de setembro de 1973. Nossa, essa data 11 de setembro a gente sempre encontra ela, né, em alguns períodos históricos aí, né? Um dos últimos, né, a gente que tem uma breve lembrança aí, foi no dia 11 de setembro, né, a demolição, a queda, né, o terrorismo lá nos Estados Unidos, em Nova York, nas Torres Gêmeas, né, também foi 11 de setembro. Então, gente, no dia 11 de setembro, um golpe militar liderado aí por Augusto Pinochet, que depôs o governo de Salvador Allende, né, instaurou aí um golpe, uma ditadura que durou aí durante 17 anos. Então ela foi marcada por repressão política com militares
e de morte e desaparecimentos também forçados, né? Então, em 11 de setembro, como disse, né, o Chile viveu aí um dos momentos mais dramáticos da sua história. Um golpe militar, né, liderado por Augusto Pinochet, e que depôs o governo democraticamente eleito de Salvador Allende, né? Um governo com, aqui na América do Sul, o primeiro, podemos dizer, um dos primeiros governos com uma experiência socialista, né? Então ele instaurou aí uma ditadura durante 17 anos, né? E essa ditadura ficou marcada aí pela repressão política. Milhares de pessoas também foram mortas e desapareceram. E muitos cidadãos foram torturados no centro de repressão, como a Vila Grimaldi e o Estádio Nacional. E o medo constante e a vigilância sobre a população chilena transformou aí um país em um lugar aí de desconfiança e também opressão. Então esse golpe, né, de 11 de setembro, como disse, né, liderado aí por Augusto Pinochet, derrubou o governo democraticamente eleito, né? E a ditadura chilena durou aí por 17 anos e esse, né, essa coisa aí dessa repressão que existiu bastante nessa ditadura. Falando aí da máquina de repressão de Pinochet, né? Então o regime de Pinochet criou uma extensa rede de repressão, como centro de torturas, né? Como nós falamos aí, a respeito da Vila Grimaldi e o Estádio Nacional, onde milhares de pessoas foram torturadas e mortas. E também o medo se tornou aí parte do cotidiano chileno, com a constante vigilância sobre os cidadãos. Então, né, o regime de Pinochet, ele estabeleceu aí essa extensa rede de repressão, né? Como disse aí, lugares como Vila Grimaldi, Estádio Nacional, foram aí centros onde as pessoas sofreram abusos, né? E o medo se tornou aí constante na vida dos chilenos. Com essa vigilância, né, rígida e contínua à população. Dentro desse contexto histórico, dentro dessa introdução aí a respeito essa ditadura no Chile, tivemos aí uma mudança radical na economia, né? Então a economia chilena sobre a ditadura. Aí tem até a foto de Augusto Pinochet, né, o ditador. E então sobre a orientação dos Chicago Boys, né, o Chile implementou políticas econômicas neoliberais que priorizaram aí o que? A privatização e cortes de gastos públicos. Embora não tenha gerado aí um crescimento econômico, aumentou a desigualdade e pobreza, né? Com esse plano econômico que Pinochet implantou no seu governo ditatorial, teve um crescimento econômico, sim, mas as pessoas acabaram em queda, né? Aumentando aí a desigualdade e a pobreza no país. Então essa economia chilena, né? Então sob a ditadura, isso foi, como disse, né? A economia deu uma guinada, mas também, né? Esse governo de Pinochet, né? O Chile adotou essa política neoliberal influenciadas pelos Chicago Boys. Vamos saber o que seria esses Chicago Boys, essa influência, né, com esse termo, né, Chicago Boys. Então, o termo Chicago Boys, sob a tutela de Chicago Boys, então esse termo foi o quê? Eu vou tentar explicar bem assim, detalhado, para que vocês entendam, tá?
Então, o Chile implementou políticas neoliberais e priorizaram privatizações e cortes nos gastos públicos. Embora essa política tenha gerado crescimento econômico, como eu disse, né, também aumentou a desigualdade e a pobreza. Então, nesse trecho da história, né, da economia, essas medidas que, embora tivessem benefício macroeconômico, prejudicaram a população mais vulnerável, né? Então, o termo sob tutela dos Chicago Boys, né, como nós falamos aqui, se refere ao quê? A um grupo de economistas chilenos, um dos quais foram treinados na Universidade de Chicago, sob a orientação de Milton Friedman, outros professores adeptos à escola de pensamento econômico liberal. Então, eles, com todas essas teorias, né, eles implementaram a reforma econômica no Chile, durante a ditadura aí de Pinochet, que foi de 1973 a 1990. E esses aqui que eles pensavam, esses economistas foram responsáveis por conduzir o Chile a um processo de liberalização econômica, que incluiu aí a privatização de empresas estatais, a desregulamentação do mercado e a abertura ao comércio exterior, e a redução também e intervenção estatal na economia. Essas reformas, baseadas no princípio do livre mercado, o neoliberalismo, visava o que? Reduzir a inflação e estabilizar a economia, e também fomentar o crescimento. Apesar dos efeitos positivos, como a modernização de alguns setores da economia, houve também fortes críticas, especialmente quanto aos altos níveis de desigualdade social e a repressão política que caracterizaram aí o regime de Pinochet, né? Então, gente, o termo tutela, né, sob tutela, aqui para explicar, para finalizar aí para vocês, implica o quê? Que essas políticas foram aplicadas com uma forma de influência ideológica e teórica dos ensinamentos da escola de Chicago, né, com Friedman como um dos principais mentores. Entrando agora, gente, no outro país, né, da América Latina, nosso vizinho aí, a Argentina, né? Eu falei vizinho porque visto aí que o Chile não faz divisa, né, com o Brasil, né? Não sei se vocês conhecem que Chile, Equador e Chile não fazem divisa com o Brasil, né? O restante dos outros países da América Latina, sim, né? Da América do Sul, no caso, né? Então, nossos vizinhos argentinos também sofreram com a ditadura, né? Já no dia 24 de março de 1976, uma junta militar derrubou o governo de Isabel Perón, né? A famosa Isabelita, instaurando também uma das ditaduras mais violentas da América Latina. E o regime argentino foi responsável pelo desaparecimento de cerca de 30 mil pessoas, né? Então, um regime também muito brutal, muito rígido, né? Então, esse golpe militar aí de 76, que depois também, né, como eu disse, a Isabel Perón deu início a uma das ditaduras mais violentas da América Latina, né? E esse golpe de 76 na Argentina, que depois Isabel Perón deu início em violentas, uma das mais violentas, né, da América Latina, como eu repito para vocês. E esse regime aí foi responsável por toda essa brutalidade. Então, a Argentina, a Guerra Suja. Vamos entender por que esse termo, né? Argentina, a Guerra Suja. Então, durante a Guerra Suja, a ditadura argentina prendeu, torturou e assassinou milhares de opositores,
centros clandestinos de detenção, como ESMA, né? A ESMA, foram um palco de horrores imagináveis, com a tortura sendo uma das ferramentas central aí da repressão. A Guerra Suja, né, então, durante a Argentina, prendeu e torturou milhares de pessoas, né? E foi também, né, como disse, um palco aí de muitas torturas e também execuções. Falando agora esse termo, né, essa Operação Condor, né, é uma operação que tinha aí sob controle dos Estados Unidos, né? Então, essa Operação Condor e a repressão aí transnacional, podemos dizer transnacional, porque ela não só implicava dentro dessas duas ditaduras que nós estamos falando, ela englobava realmente toda a América do Sul, a América Latina, tá? Para quê? Para que os Estados Unidos mantesse sua hegemonia, né? O seu poder dentro do continente americano, visto que ele já havia perdido o seu poder, né, já lá em Cuba, né, com a Revolução Cubana de Fidel Castro, e eles assim apreensivos de perder aí essa hegemonia capitalista dentro do território aí das Américas, eles começaram a implementar várias táticas, né? E uma dessas táticas seria essa Operação Condor. Então, a Operação Condor foi uma aliança entre as ditaduras do Cone Sul, que seria a América do Sul, incluindo a Argentina, e o Chile. Então, coordenada para eliminar opositores políticos em toda a região, com o apoio dos Estados Unidos. E esses regimes trocaram informações e realizaram aí ações, essas ações conjuntas, né? Então, essa Operação Condor, né, foi essa aliança, né, que foi feita aí pelos Estados Unidos. E esse tipo de situação, realmente, pessoas que estavam aqui, por exemplo, aqui contra o regime ditatorial aqui do Brasil, tentavam se exilar em outros países, eles eram investigados, procurados e muitas vezes desapareciam, né, por ser contra todo esse processo de ditadura que estava acontecendo nessa época, né, dentro aí das Américas, da América do Sul. Os Estados Unidos, né, com apoios aí, apoio militar, então, os Estados Unidos e o apoio e a repressão. Então, os Estados Unidos, sob justificativa de combater o comunismo, apoiaram golpes militares na América Latina, fornecendo treinamento, apoio, financiamento e informações aos regimes autoritários. E a CIA teve papel direto em várias operações, incluindo a Operação Condor, essa que nós acabamos de falar, né? Então, a repressão cotidiana. No Chile e na Argentina, existia esse tipo de situação, né? Essa repressão cotidiana, você não tinha liberdade para nada, né? No Chile, o terror era uma ferramenta de controle de milhares de pessoas que foram presas, desapareceram e foram mortas em ações aí coordenadas pelos governos militares. E o medo e a desconfiança aí tornaram aí parte do cotidiano dessas pessoas, né, da vida dos chilenos. Então, o Chile e a Argentina, e com esse terror, né, dessas ferramentas de controle, milhares de pessoas acabaram desaparecendo. Dentro disso tudo, desse histórico todo, as pessoas sim tiveram impactos psicológicos e também sociais, né?
a violência e o medo imposto pelas ditaduras deixaram marcas profundas na sociedade. Famílias foram destroçadas pela perda de entes queridos e a desconfiança nas instituições se tornou aí uma ferida difícil também de cicatrizar, né? Essa violência, esse medo imposto aí pela ditadura. Causaram aí, tudo isso, né, foi causado aí por esses regimes autoritários, né, que nós estamos falando aí da ditadura da Argentina e do Chile, né, podemos falar esses regimes autoritários. Não ao contrário como o Brasil, claro, existia lá o movimento de resistência. Então, durante anos de ditadura, surgiram movimentos de resistência que buscavam aí desafiar os regimes autoritários, como o exemplo aí das Mães da Praça de Maio na Argentina, que lutaram aí pelos paradeiros dos filhos, né, assim desaparecidos e também torturados aí no regime ditatorial aí na Argentina. Então essa coisa, né, da repressão que aconteceu, né, surgiram aí vários movimentos sociais também, como aqui no Brasil havia vários movimentos, falamos dos lados na cultura, no teatro. Lá na Argentina e no Chile não era o contrário, existia, né, pessoas que estavam aí condicionadas a acabar com esse tipo de situação no país, né? A ditadura e a repressão. Vamos lá. Então, as coisas começaram a clarear aí em 1988, né? A queda de Pinochet. Então, em 1988, um plebiscito nacional decidiu pelo fim da ditadura de Pinochet. A transição para a democracia, no entanto, foi lenta e Pinochet continuou a exercer aí influências políticas até a sua prisão em 1998, acusado de crime aí contra a humanidade, certo? Então, em 88, retomando, um plebiscito decidiu pelo fim da ditadura, né? Enquanto essa transição para a democracia foi bastante lenta, Pinochet ainda continuou, né, fazendo aí as suas atrocidades, né, e fazendo aí as políticas, né, e até ser preso, né. Ele acabou no final, em 98, foi preso por crimes contra a humanidade. E nesse slide a gente já, né, fala aí a respeito aí da redemocratização. O processo foi lento, mas o legado aí de político aí, com um legado aí de político do Pinochet, né? Argentina, fim da ditadura. Então, o processo de final da ditadura da Argentina foi um processo um pouco diferente, né? Porque com a derrota da Guerra das Malvinas, e lá em 1982, precipitou o colapso da ditadura argentina, que chegou ao fim em 1983, com a restauração da democracia. No entanto, esse processo, o processo de justiça e reconciliação, levou décadas para começar a ser aí, implementado. Então, a Guerra das Malvinas, gente. A Guerra das Malvinas, ela foi um processo aí diferente, né? Porque a Argentina, ela queria tomar posse desse arquipélago, dessa ilha, né, que existe lá no litoral da Argentina. Então, o contexto histórico dessa guerra, qual que foi? Então, a Guerra das Malvinas, vou pegar assim desde do início, explicando qual foi o porquê esse processo e essa aceleração do fim da ditadura. Então,
A derrota da Guerra das Malvinas em 1982 precipitou o quê? O fim da ditadura na Argentina, que encerrou em 1983. Apesar do fim do regime, o processo também de reconciliação demorou décadas, né? Como dissemos aí, né? Então a derrota na Guerra das Malvinas de 82, ela foi precipitada, né? Qual foi aí o contexto, né, dessa guerra, o porquê dessa guerra, né? Então, a Guerra das Malvinas, conhecida também como a Guerra de Flandres, foi um conflito militar ocorrido entre 2 de abril e 14 de junho de 82, entre a Argentina e o Reino Unido. O motivo principal do conflito foi a disputa da soberania das Ilhas Malvinas, chamada de Flandres, pelos britânicos. Era um arquipélago localizado no Atlântico Sul, né? Então, a reivindicação da Argentina, né, o contexto aí, né, dessa guerra foi a reivindicação da Argentina. A Argentina reivindicava aí a soberania sobre as ilhas, que havia sido colonizada pelo Reino Unido lá em 1833. E a Argentina havia tentado negociar a soberania das ilhas ao longo dos anos sem sucesso. E qual foi a motivação aí interna, né, para que começassem esse conflito? O governo militar argentino, liderado pelo general Leopoldo Galtieri, usou aí um conflito como uma forma de desviar a atenção da crise econômica e dos problemas aí que enfrentava a Argentina, né? Então a invasão aí da Argentina foi no dia 2 de abril de 1982 e as forças argentinas invadiram as ilhas Malvinas e rapidamente tomaram o controle das ilhas. E foram poucos militares britânicos presentes acabaram se rendendo, né? Só que a resposta da Inglaterra, né, a resposta britânica foi arrasadora. Então uma operação militar do Reino Unido respondeu, né, enviando forças, tarefas na área para recuperar as ilhas. E a decisão foi liderada pela ministra Margaret Thatcher, que enfrentava aí críticas e desafios políticos em casa. Então essa batalha, né, as batalhas aí, o conflito, o desenvolvimento desse conflito durante aí ocorreu aí várias batalhas importantes, como a batalha de Cowley Green e a batalha de Monte Tabor. E a frota britânica, apesar de enfrentar dificuldades, conseguiu superioridade aérea e naval. Já lá o fim do conflito, né? 14 de junho de 82, as tropas argentinas se renderam após semanas de combates e as ilhas foram tomadas pelo Reino Unido. Esse conflito terminou aí com a vitória britânica. Agora, para a Argentina, as consequências da política interna foi arrasadora, né? Então, o governo argentino enfrentou uma grande crise e perdeu o apoio popular. E o governo militar foi substituído por um governo democrático no final de 1983. Então, esse conflito teve aí impactos significativos com as relações entre a Argentina e o Reino Unido, que afetou aí a política externa e interna de ambos os países. Completando, né? Vamos dar mais falando um pouquinho mais da Guerra das Malvinas, que ainda é um tema forte, né, no surgimento nacionalista na Argentina. É um ponto sensível nas relações entre os dois países. O Reino Unido mantém aí a administração das ilhas e elas continuam sendo território britânico ultramarino. Então, gente, essa guerra, né, esse conflito que aí existiu na década aí de 80, foi aí um dos estopins aí para o final dessa ditadura, né, da Argentina. Então o Chile, falando aí do processo aí de justiça e memória. Então no Chile os processos judiciais contra os agentes da ditadura de Pinochet avançaram aí lentamente e muitos militares foram julgados, mas ainda há controvérsia sobre a
extensão aí da justiça e a verdade sobre os desaparecimentos, né? Sobre aí os desaparecidos ainda. Na Argentina, ela também foi pioneira na condenação de militares por crimes contra a humanidade. Desde a redemocratização, os tribunais condenaram centenas de agentes lá da ditadura. E o país se tornou um símbolo de luta contra a impunidade. Então, qual foi o legado dessas ditaduras? Então, a ditadura do Chile e na Argentina deixaram aí cicatrizes profundas e instituições democráticas foram enfraquecidas e o trauma das gerações que vieram sob o terror permanece até hoje. Tem ali as comissões da verdade, né, e reconciliação. Ambos os países estabeleceram comissões de verdade para investigar os crimes cometidos durante a ditadura, uma tentativa de documentar os abusos e fornecer justiça às vítimas e às suas famílias. Dentro aí da sociedade civil, né, e memória, então foi especialmente as organizações de direitos humanos desempenhou um papel aí crucial na preservação da memória e na busca por justiça. Seus esforços ajudaram a expor aí as atrocidades e manter viva a luta por reparações. Então, gente, o impacto aí internacional das ditaduras, né, como as atrocidades cometidas pelo regime chileno e argentino, despertam aí uma resposta internacional com diversos países e organizações condenando os abusos e o posicionamento por sanções e julgamentos. Então, concluindo aí a nossa aula, nunca mais. Né? Então, as ditaduras chilenas e argentinas nos deixaram aí uma lição amarga e a importância de proteger as liberdades civis e manter a memória viva para que as atrocidades do passado nunca mais se repitam. Finalizo essa aula como iniciei, com uma frase. A lembrança que nos mantém vigilantes. Após mergulharmos na história aí da ditadura no Chile e na Argentina, fica claro que esses regimes não foram apenas um ataque contra indivíduos, mas um ataque contra a própria essência da liberdade e da dignidade humana. Agora, ao encerrar em nossa reflexão, fica a mensagem clara. Devemos manter viva a memória desses acontecimentos, não apenas para honrar as vítimas, mas para garantir que as atrocidades cometidas por esses regimes nunca mais sejam esquecidas e que essa aula sirva como um lembrete poderoso de que a liberdade é uma construção coletiva e cabe a nós preservá-lo e não deixar que aconteça nunca mais. Abraço a todos, fiquem com Deus. No coração resta só nação, o eco de vozes caladas, a pobreza em ruas apertadas, esperança sempre marcada em lutas não terminadas. Nunca devemos esquecer a dor que se fez crescer. Ditaduras são terror que nunca devia nascer.
devemos esquecer a dor que se fez crescer. Ditaduras são terror que nunca deve renascer. Gritos na escuridão, mentes pedindo perdão, manchas no coração, restam só nação. O eco de vozes caladas, a pobreza em ruas apertadas, esperança sempre marcada em lutas não terminadas.